Olá pessoal, vamos entender agora como as proteínas são produzidas. A polimerização, ou seja, a união dos nucleotídeos, certo? Aqui a gente tem fosfato, açúcar e base. Fosfato, açúcar e base nitrogenado, né? Então a gente tem dois nucleotídeos aqui, ó. 1, 2, certo? E essa polimerização, ou seja, essa junção de nucleotídeos acontece sempre do carbono 5' para o carbono 3'. Ou seja, esse é o primeiro carbono, certo? Que ele vai ficar na parte de cima, como vocês estão vendo, o primeiro carbono do açúcar, ele vai ficar, vamos dizer que livre, né? Se assim a gente pode chamar. E o próximo nucleotídeo, ó, ele começa aqui, ó, o fosfato do outro nucleotídeo, ele vai se ligar justamente no carbono 3', certo? Como vocês estão vendo, ó, aqui o carbono 5', e no próximo, o próximo nucleotídeo vai se unir aqui mais uma vez no carbono 3', certo? Não esqueçam disso. Sempre a polimerização, a junção dos nucleotídeos vai ser do carbono 5' para o carbono 3'. O nome dessa ligação que é feita, certo, entre um nucleotídeo e outro, é chamada de ligação fosfodiéster. Essa é uma imagem de uma fita pronta, certo? Aqui vocês estão vendo, ó, 5' e termina no carbono 3', o carbono que vai ficar o último carbono, né, final, no caso será o carbono 3', e o primeiro carbono aparecendo aqui do nucleotídeo será o carbono 5'. Então, nós dizemos que sempre na direção 5', 3', certo? E aqui nós temos, né, as bases nitrogenadas, o açúcar de cada nucleotídeo e o seu fosfato. E a ligação feita entre um nucleotídeo e outro, nós chamamos de ligação fosfodiéster, certo? Fosfodiéster. Aqui é um exemplo das duas fitas, certo? Enquanto essa fita ela começa no carbono 5', a outra fita ela é invertida, nós chamamos de antiparalela, elas não são paralelas, não estão no mesmo sentido. Enquanto essa fita ela começa no carbono 5', ela finaliza no carbono 3', do outro lado nós começamos no 3' e terminamos no 5', certo? Não esqueçam disso, que a fita correspondente, certo? Ela vai ser chamada de antiparalela. O que diz a regra de Chargaff? A regra de Chargaff diz que a mesma quantidade de adenina corresponde à quantidade de timina, né? Já que são bases o quê? Correspondentes, que elas vão se ligar. Então, se eu tiver, por exemplo, numa fita 20 adeninas, por exemplo, obviamente que na outra fita antiparalela, na fita do lado, eu também vou ter 20 timinas ligadas a essas 20 adeninas, certo? A mesma coisa para a guanina. Já que guanina sempre vai se ligar com citosina, se eu tiver 10 guaninas numa fita, obviamente que eu terei 10 citosinas na outra fita, certo, gente? Não esquece disso. Daquela maneira que eu apresentei para vocês agora há pouco, ficou muito simples, né? Então, eu trouxe para vocês aqui uma questão que é um pouco mais complicada, né? Para vocês terem uma noção de que maneira, né, poderia ser perguntado ou poderia trabalhar, né, uma questão com a regra de Chargaff. E diz o seguinte: se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA, ou seja, uma fita dupla, é igual a 240 e nela existirem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será, né? Levando em consideração que 30% de adenina também corresponde a quanto? A 30% de timina. Quem é que se liga com a adenina? Timina. Então, se eu tenho 30% de adenina numa fita, eu tenho 30% de timina na outra. Mas a pergunta aqui não é timina, a pergunta é guanina. Outra coisa também, nós devemos observar como
como as alternativas, né, estão referenciando esses valores. Eles não estão em porcentagem. Então, a primeira coisa que eu vou sugerir para vocês, lembrando que esse é o número total da fita dupla, certo? A única coisa que eu vou sugerir para vocês seria uma regra de 3. Deixa eu ver aqui. Então, obviamente que 240 corresponde a 100% de bases nitrogenadas, incluindo todas, certo, gente? Adenina, timina, guanina, citosina, das duas fitas de DNA. Mas eu queria saber quanto é desse valor 30%. Então, eu faço uma regra de 3, né? E obtenho o valor de 72. Então, 30% corresponde a 72 adeninas, certo? Se eu tenho 72 adeninas, eu também tenho 72 timinas, isso mesmo, que corresponde, que elas são correspondentes, são bases correspondentes. A adenina só se liga na timina, isso mesmo. E se eu somar adenina com timina, eu tenho 144 bases nitrogenadas adenina e timina juntas. O que sobrar desse valor, se eu pegar 240 e subtrair com 144, eu vou ter o valor de citosina e guanina, certo? Que será 96. 240 menos 144, né, que eu já calculei aqui, somando adenina com timina, 72 adeninas com 72 timinas, 144. 240, que é o valor total de bases nitrogenadas, menos 144 adeninas e timinas, eu vou ter o valor de guanina e citosina juntas, que dá 96. O que é que eu devo fazer? Dividir esse valor pelas duas. 96 dividido por 2, nós teremos... Aqui, ó, esse valor corresponde à quantidade de bases citosina e guanina, 96, que foi o que sobrou, né? Como elas também se ligam, temos a metade para cada uma, que aí dá 48 citosinas e 48 guaninas, que eu disse a vocês que vocês também poderiam dividir o número 96 por 2. Ok, gente, essa é a regra de Chargaff, incluída, né, numa questão um pouco mais elaborada. O RNA corresponde ao ácido ribonucleico, né? Ele é intermediário no processo da síntese de proteínas. Gente, ele só é produzido, certo? Durante a síntese de proteínas. E existem alguns tipos diferentes de RNA. Nós temos o RNA mensageiro, de acordo com a sua função, certo? Nós temos o mensageiro, o ribossômico, o transportador e etc. Os componentes, né, as bases nitrogenadas são, como vocês já estudaram, a adenina, uracila no lugar da timina, certo? Timina só é usado lá no DNA, a guanina e a citosina. Então, a adenina ela vai se ligar na uracila, não esqueçam. E a guanina sempre na citosina. Gente, uma curiosidade espetacular sobre o ácido ribonucleico, ou seja, o RNA, é que ele tem uma capacidade de se autoduplicar, certo? E ao mesmo tempo também ele pode controlar reações químicas, gente, como uma enzima, certo? Sugerindo que o RNA ele poderia estar lá no início da vida, como surgiu a vida, beleza? Não esquece disso aí não, isso é muito importante. Ou seja, o RNA, como ele se comporta, né, como uma enzima, ele também pode ser chamado de uma riboenzima. Ele é mais instável, quer dizer que ele não é estável. Ele tem um oxigênio a mais que o DNA, certo? Por isso que o DNA ele é chamado de desoxirribonucleico, certo? Porque a gente tira um oxigênio, né, de cada açúcar do DNA. Pode traduzir mais de uma proteína, o RNA. Beleza, gente? Em uma fita de DNA, nós teremos áreas codificantes, que são os genes, e áreas não codificantes. As áreas codificantes nós chamamos de exon, que aqui está, ó, com a coloração mais escura. E as áreas que não são codificantes ou não codificáveis, nós temos aqui na cor rosa, né? E elas são chamadas de
introns, certo? E o que é que vai acontecer? O RNA, quando ele vai transcrever a molécula de DNA, certo? Ele transcreve ela completa com as áreas codificantes e não codificantes. Então, nós chamamos ela de pré-RNA, certo? Aí, o que é que tem que acontecer? O processo de splicing. Não esquece, tá? Splicing é o processo que enzimas vão lá e recortam esse material chamado de introns, certo? Para eles serem o quê? Descartados, ok? E aí agora nós temos um RNA funcional e altamente codificável, porque a gente só vai ter o quê? Regiões exons. E essa aqui é uma imagem, certo, de uma duplicação do DNA, em que nós teremos aqui a molécula que ela vai ser aberta, certo? Ela vai ser desenrolada por uma enzima chamada de topoisomerase, certo? Para vocês não esquecerem, né? É a primeira enzima que vai agir, por isso que tem aqui, ó, topo. Não esquece, ela fica no topo dessa reação. Então, ela vem desenrolando a fita. E nós temos também a enzima helicase, que ela vai cortar, ó, as pontes de hidrogênio para que essa fita ela seja aberta, como vocês estão vendo aqui, certo? A enzima primase, ela vai ser uma enzima que ela vai se ligar, certo? Para ver qual é a base correspondente que vai precisar se ligar aqui do outro lado. E nós teremos um RNA iniciador, né? Que ele vai começar a colocar os nucleotídeos correspondentes a esses do DNA original, ok? Então, o DNA ele se duplica dessa maneira. Ele abre a dupla hélice, né? As pontes de hidrogênio são quebradas e nós temos a separação dessas duas fitas, onde vai acontecer a adição de novos nucleotídeos aqui, ó. Nós temos uma enzima que ela vai colando esses fragmentos, esses pedaços, também chamados de fragmento de Okazaki, certo? Que vão sendo adicionados pelo RNA, né? E o que é que vai acontecer? A enzima polimerase, DNA polimerase, ela vai colando esses fragmentos de Okazaki. E futuramente, ó, lá na frente, né? Consequentemente, nós vamos ter o enrolamento, mais uma vez, da fita de DNA. A mesma coisa aqui embaixo, certo? Então, é assim que acontece a duplicação do DNA. Como vocês sabem, né, eu gosto de trazer várias imagens, certo? Aqui a gente tem, ó, mais uma vez, claro que de um lado a fita ela começa no 5 linhas e a fita chamada antiparalela ela começa no 3 linhas, beleza? A gente tem a topoisomerase, que ela já tá aqui fazendo o seu papel de desenrolar a dupla hélice, né? A helicase, ó, ela aqui, ó, a helicase, tá vendo? Ela vai quebrando as pontes de hidrogênio, a gente tem o afastamento das duas fitas. Aí fica o quê? As bases nitrogenadas ficam livres para que o RNA, certo, possa adicionar, né, os fragmentos de Okazaki, certo? Nós temos o RNA primase, certo? O DNA ligase, né? A gente achou aqui, ó, nessa outra imagem, outra enzima que ela vai fazer a ligação dos fragmentos de Okazaki. E a DNA polimerase, que vai ligando já, ó, as pontes de hidrogênio, certo? E em seguida nós temos mais uma vez a formação da dupla hélice, né? A cadeia ela vai se enrolar mais uma vez aqui no final, certo? A mesma coisa acontece no lado oposto, beleza? Como vocês estão vendo. Então é dessa forma que um DNA ele vai ser duplicado. Nós vamos ter uma duplicação de DNA em que momento? Nós vamos ter uma duplicação do DNA lá na fase de intérfase, certo? Na mitose, né? Como a gente viu também na questão da meiose. Então, a gente tem uma fase de preparação em que o DNA ele precisa ser duplicado. E agora a gente está vendo de fato como essa reação acontece.
Nós dizemos que um DNA, gente, ele é semiconservativo. Por que é semiconservativo? Porque todo DNA gerado, ó, como vocês estão vendo, né, durante a duplicação, ele conserva uma fita antiga, mas a outra ela é nova, certo? Então ele só tem uma das fitas antiga, por isso que ele é semi-conservativo, ou seja, só a metade é que conserva, né, a fita anterior do DNA antigo, que no caso seria esse aqui. A síntese de proteínas ela é dividida em dois processos, o processo de transcrição e o processo de tradução. Por que aqui tem dois transcrição? Porque eu expliquei um processo antes, né, a duplicação do DNA. 2 seria a transcrição, que já é dentro do processo de síntese de proteínas. E o 3, que será a tradução, certo? Mas quando a gente falar em síntese de proteínas, é transcrição e tradução. Ou seja, nós estamos estudando neste momento duplicação e síntese de proteínas, né? Eu já falei sobre a duplicação e agora nós vamos entrar no processo propriamente dito de síntese proteica, certo? Nós temos aqui uma molécula de DNA, como vocês estão vendo, tem regiões desse DNA que são codificáveis, que no caso são os genes, certo? Que são os exons, né? Regiões codificáveis. Aí, durante a síntese de proteínas, primeiramente vai acontecer o processo de transcrição. O que é o processo de transcrição, gente? É o processo em que o DNA ele vai se abrir, uma fita de RNA será montada correspondente a esse gene. Por exemplo, vocês estão vendo esse trecho aqui, ó, que foi aberto, certo? E aí o RNA ele vai seguir, ó, aqui tem a adenina, aqui nós vamos ter a uracila, porque no caso do RNA não vai se ligar com timina, vai ser uracila. Aqui tem citosina, nós vamos criar aqui uma base guanina. Citosina, guanina, adenina, uracila, e assim vai até terminar o processo de transcrição. Transcrição é o quê? Transcrever, né? É escrever de forma igual, certo? Eu vou escrever a mesma coisa que está aqui, ou seja, o mesmo código, claro que de forma correspondente, como vocês viram, certo? E o RNA formado aqui, ele vai ser o RNA mensageiro, certo? Logo depois, o processo de tradução será o seguinte: a cada 3 bases nitrogenadas, nós vamos ter um códon. Esse códon, ele vai ser traduzido num aminoácido. Opa, aminoácido, lembra? Proteína, isso mesmo. Então, ele vai ser traduzido, quer dizer que uma tríade de aminoácidos vai significar um códon, e esse códon ele vai ser traduzido num aminoácido. Como assim traduzido? Nós vamos ter um RNA transportador, que de acordo com o códon, ele vai trazer, ó, o aminoácido correto para fazer a proteína exatamente como manda o figurino. Opa, como manda o figurino? Não, como manda o DNA, certo? Figurino foi só o modo de falar. Beleza, gente? Resumi, né, no outro slide. Agora vocês vão ver o passo a passo de todo o processo de síntese de proteínas. Então, o trecho, aliás, do gene que eu quero, certo? Para fazer a proteína exatamente como o gene está mandando, né? Está escrito no DNA. Eu preciso de uma proteína, por exemplo, do sangue. Vamos fazer a hemoglobina. Vamos produzir hemoglobina. Então, o gene, certo, está situado nesse trecho, vai ser aberto, né? Como vocês estão vendo, o DNA vai ser aberto, as bases nitrogenadas vão ser quebradas e as fitas vão ser afastadas. Então, eu tenho, por exemplo, essa fita aqui de cima, vai ser a fita chamada fita molde, certo? Ou cadeia DNA molde, ok? E a RNA polimerase é o nome da enzima que vai trazendo, gente, ó,
as unidades de nucleotídeos correspondentes a essas bases que estão aqui no DNA. Então, se aqui eu tenho adenina, obviamente que a DNA polimerase ela vai trazer o quê? A uracila, um nucleotídeo em que a base seja a uracila para poder se ligar. Aqui desse lado tem timina, então a RNA polimerase ela vai trazer uma adenina para se ligar aqui. Até terminar toda a transcrição dessa fita aqui, certo? Quando eu tiver o RNA pronto, esse RNA que está transcrevendo o DNA dentro do núcleo, ele vai ser chamado de RNA mensageiro. Por quê? Porque ele está pegando a mensagem do DNA, né? Ele está transcrevendo e ele vai sair do núcleo, vai lá para o citoplasma, gente. Pois é. O RNA mensageiro está aqui prontinho, ó, na direção o quê? 5 linhas, 3 linhas, certo? E ele tem o quê? E isso colorido aqui, ó, são as bases nitrogenadas, certo? E a cada 3 bases, nós temos uma trinca de bases, então nós temos um códon, certo? Que vai ser traduzido num aminoácido, certo? O cistron é a trinca do DNA, então a gente pode chamar de cistron, a gente pode chamar de trinca e a gente pode chamar de códon, não esquece, tá? E esse códon vai me dar um aminoácido. E vocês sabem que vários aminoácidos juntos formam uma proteína, certo? Nós temos um aminoácido de início, certo? Sempre vai ser esse aqui, ó, AUG, não esquece. E a gente tem um códon final, certo? De parada. É um códon para indicar para as enzimas qual é o momento que se deve iniciar e qual é o momento que se deve finalizar a produção da proteína, certo? Essa aqui é uma animação que vocês podem ver que a enzima topoisomerase, ela está se ligando à cadeia de DNA, né, para poder abrir a cadeia, ó, ela está fazendo isso, né? Vocês sabem que a enzima helicase, ó, isso aqui são polímeros de nucleotídeos que estão chegando, certo? Olha, aí está sendo produzido o RNA mensageiro, ok? Ó, ampliou a imagem para vocês verem, certo? Que começa na direção 5 linhas, 3 linhas. Só que o RNA mensageiro, ele vai do 3 linhas, 5 linhas, porque ele não é correspondente, ele não é antiparalelo, certo? E aqui nós temos, ó, a fita de RNA mensageiro pronta. Como vocês sabem, né, eu gosto de trazer várias imagens. Veja que a fita ela já está aberta, aonde o RNA deve transcrever, né? Aqui nós já temos o RNA mensageiro transcrito, ou seja, pegou essa fita aqui como molde, certo? E aí, ó, adenina, uracila, adenina, uracila, adenina, uracila, citosina aqui deve ser guanina, né? Vocês sabem que nós temos uma enzima que traz esses nucleotídeos correspondentes, que é a RNA polimerase, certo? Polímeros são unidades, né, de monômeros, então nós chamamos de polímeros, então isso aqui é um polímero, certo? Por isso o nome da enzima é RNA polimerase. E depois esse RNA mensageiro dentro do núcleo estiver pronto, ele vai sair do núcleo e vai lá para o citoplasma. Nesse caso, né, a gente tem o processo de transcrição, ó, DNA, o RNA foi transcrito, certo? E nós chamamos ele de quê? RNA mensageiro. Ele vai levar uma mensagem para que os ribossomos, né, que estão presos lá no retículo endoplasmático rugoso, comece a leitura desse RNA, ou seja, das trincas, né, para que o RNA transportador traga os aminoácidos correspondentes a cada trinca para poder fabricar aqui, ó, as proteínas. Cada bolinha dessa corresponde a um aminoácido, ok, gente? E a esse processo nós já damos o nome de tradução. Como é que acontece esse processo de tradução? Ó, isso aqui é um RNA, certo? Transportador. Pode perceber que no final ele também tem uma tríade.
ele também tem uma trinca de bases, certo? Então, não é qualquer RNA transportador que pode se ligar aqui, não, ó. Tem que ser um RNA transportador correto. Por que transportador? Porque no final dele ele vem trazendo o aminoácido correspondente a esse códon, a essa trinca, né? A esse cistron. Pode ser chamado desses 3 nomes. Então, ele vem e se liga, ó, se bater direitinho as bases, ele vai deixar esse aminoácido aqui, certo? Vocês estão vendo aqui em amarelo 2 subunidades, pois é, isso aqui é o ribossomo. Isso aqui é o RNA mensageiro, esse é o RNA transportador e este é o aminoácido. Vejam que logo após, né, o RNA transportador de início, certo? Ele se ligar, ele deixa o seu aminoácido e logo em seguida outro já vem se ligando também. E o ribossomo, gente, ele vai circulando, ele vai caminhando aqui sobre o RNA, deslizando, né, a melhor palavra, ele vai deslizando sobre o RNA mensageiro, até que todas as tríades, né, todas as trincas de base sejam traduzidas em aminoácidos. Aqui nós temos outra imagem, né, a metionina, que é o aminoácido sempre de ligação inicial, certo? O códon iniciador é sempre AUG, todo RNA mensageiro vai ter o AUG no começo, certo? E aí nós temos, ó, o seu RNA transportador, já tá com outra imagenzinha um pouquinho diferente, né? E aqui nós temos o sítio P e o sítio A. Ao momento que o sítio P é liberado, o sítio A já está aberto para receber outro RNA transportador, certo? Que pode ser qualquer um outro, né? Qualquer uma outra tríade, contanto que esteja correspondente ao RNA mensageiro e traga o seu aminoácido, obviamente, certo? E aí nós vamos fazer uma sequência de aminoácidos aqui para poder fazer uma proteína, um polipeptídeo, certo? Que nós sabemos que uma proteína era formada de peptídeos, né? Ligações peptídicas, certo? E aqui o ribossomo, ó, ele vai deslizando sobre o RNA mensageiro, né? Como eu já falei, aqui nós temos os códons, né? A cada trinca, a cada 3 bases, nós temos um códon e nós temos uma tradução em aminoácido. Nessa imagem aqui, né, que ela está invertida, né, ao contrário da outra que eu mostrei anteriormente, certo? Aqui o RNA transportador, ó, ele está aqui, a sua tríade correspondente a essa tríade do RNA mensageiro, né? E aqui nós temos o aminoácido, né, de início, que é a metionina, como eu disse a vocês. Aí vem outros aminoácidos na sequência, né? Aqui já tem outros RNA transportadores chegando, né, para poder se ligar no restante das tríades e vai deixando seus aminoácidos aqui até completar a proteína inteira. Aqui nós já temos a direção, certo? Do aminoácido, do ribossomo, né? Produzindo, aqui já está um pouco menos. Aqui a proteína ela já está maior, né? São cadeias ligando vários aminoácidos. Aqui, ó, a proteína aqui ela já está pronta, completa, né? Como está dizendo. As subunidades ribossômicas, né? Tem uma menor e uma maior, que ela se liga, né? Que o RNA mensageiro se liga no meio, no centro delas duas. Como vocês estão vendo aqui, ó. O RNA transportador, os aminoácidos, é a mesma imagem de antes, certo? Só que com outras figuras gráficas, né, pensadas por outras pessoas. Nesse caso aqui, né, ó, o RNA transcrito no núcleo, ele chega no citoplasma, se liga a um ou mais ribossomos, como se fosse um resumo, certo? O ribossomo lê, entre aspas, claro, né, que não é uma leitura, mas existe uma tradução, o primeiro códon e o RNA transportador com anticódon. Sim, esqueci de falar, gente. O RNA transportador, ele traz um anticódon, certo? Nós temos o códon que está no RNA mensageiro, que é a tríade que está no RNA mensageiro, e nós temos uma tríade no RNA transportador, que é chamada de anticódon, que vai se ligar a ele. Correspondente, né? Transporta um aminoácido e se liga ao códon. O ribossomo se desloca no sentido 5 linhas, 3 linhas, certo? E lê o próximo códon. Os aminoácidos são unidos, né, por ligações peptídicas, também já falei sobre isso. E ao final da tradução, o polipeptídeo se desliga e se constitui na proteína, certo? Gente, o código genético ele é considerado degenerado, porque mais de um códon ele pode produzir, ele vai produzir o mesmo aminoácido, né? Por exemplo, nós temos
tríades, né? Por exemplo, 3 tríades diferentes, mas vai codificar o mesmo aminoácido. Lembrem-se que nós temos 20 aminoácidos. Claro que na natureza nós temos muito mais aminoácidos, mas essenciais, né, para o nosso organismo, nós temos 20, certo? E eles se repetem, certo? Eles podem ser repetidos. Então, nós chamamos ele de degenerado por conta disso, porque mais de uma tríade vai poder trazer, né, o mesmo aminoácido. E nós dizemos que o código genético ele é universal, gente. Por que ele é universal? Não esquece disso. Uma bactéria consegue traduzir os códons de um ser humano, certo? É tanto, né, que nós temos a codificação, a tradução, aliás, da proteína insulina, certo? É muito importante saber disso. Então, o código genético, ele é universal. E aqui nós temos o quadro mostrando, né, por que o código genético ele é considerado degenerado, né, como, por exemplo, essas 3 tríades que são diferentes, certo? Essas duas, aliás, o AU, né, o AC, essas duas aqui vão traduzir, né, o aminoácido tironina, certo? Por exemplo, fenilalanina, né, nós temos aqui o U, o UC e o UC. Então, essas duas tríades vão codificar esse mesmo aminoácido, a fenilalanina. Por isso que nós dizemos que o código genético ele é degenerado. Este aqui é o código de início, né? O código de iniciação, AUG, sempre AUG. Também é interessante memorizar. Vocês não vão memorizar os outros, certo, gente? Mas é importante pelo menos o código de início e o código final, certo? Como, por exemplo, nós temos aqui, né, o AA, o AG, certo? O código de fim, certo? De finalização. E mais simples do que aquele quadro de antes, né? Nós temos aqui a fenilalanina, que ela é codificada por duas tríades. A isoleucina, né, por 3 tríades. Imagine aqui a leucina, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tríades podem codificar a leucina, certo? Então, o fato de várias tríades codificar um único aminoácido, nós dizemos que o código genético ele é o quê? Degenerado, isso mesmo. Para revisar, né, eu quero que vocês vejam essa animação, as duas subunidades, né, que se ligaram aqui, o RNA mensageiro com suas tríades, o RNA transportador vem, ó, ele vai embora já sem o aminoácido, ele já deixou o aminoácido aqui, ó. Aí vem outro, vai deixando, e aqui nós vamos formando ó, o polipeptídeo, que é a proteína, certo? Para vocês terem uma noção de como é a produção de proteínas, a síntese de proteínas. E aqui nós finalizamos, e aí o processo, né, recomeça. Claro que não é um ciclo, cuidado, não é um ciclo. Recomeçou aqui porque a animação, ela não para, né? E sempre no sentido que 5 linhas, 3 linhas, beleza? Gente, nessa atividade aqui, ó, ele tá falando que o código genético é constituído de 64 códons, ou seja, eu tenho 64 tríades, né, de bases nitrogenadas. Lembrando que são muitas, apesar de que a gente só tem 20 aminoácidos, mas como o código genético ele é degenerado, né, quer dizer que mais de uma tríade codifica um mesmo aminoácido. A grande maioria dos códons codifica o que é aminoácido, a gente já sabe, com exceção dos chamados códons de parada. Os códons de parada, eles não codificam aminoácidos, eles só sinalizam que é o fim da síntese da proteína, certo? Marque a alternativa em questões indicadas os códons de parada. Gente, memoriza. Os códons de parada são esses 3 aqui, ó. O AA, o AG e o GA, certo? Estes são os códons de parada. Sabemos que existem 64 códons diferentes no código genético, né? Já foi falado, inclusive, na questão anterior. E apenas, 20 aminoácidos, como eu também já comentei. Isso indica que mais de uma trinca sintetiza um mesmo aminoácido. Código o quê? Degenerado. Os únicos aminoácidos que são codificados apenas por um códon são a metionina e o triptofano. Falei da metionina e esqueci de falar do triptofano. O códon que codifica a metionina, que é um código de iniciação, né? Pois é, naquele ponto que a síntese de proteína inicia-se. Marque a alternativa onde se encontra o código de iniciação. Olha ele aqui, ó. AUG codifica a metionina, tá?
Gente, nos eucariontes, o código genético é formado por regiões codificantes, né, chamadas introns. Quer dizer que a região que é codificável são os introns. Não, gente, eles são os intrometidos, né? Eu memorizei assim porque eles não são regiões codificáveis. Então, eles são tirados pelo processo de, quem lembra? Splicing, certo? Nós temos enzimas que vão lá e cortam os introns, levam, né, para longe, certo? E aí juntam os exons. Então, essa alternativa não está errada, né? Ela está fora, não devemos marcar, porque o código genético é formado por regiões codificantes chamadas exons e não introns, tá? E no código genético de cada códon é escrito no sentido 3 linhas, 5 linhas? Não, é escrito no sentido 5 linhas, 3 linhas, como vocês viram lá o RNA mensageiro, ele é lido também no sentido 5 linhas, 3 linhas, então ele é transcrito por 5 linhas, 3 linhas. Consiste em 46 códons distintos? Será? Letra D, consiste em 46 códons iguais? Ou consiste em 64 códons distintos? Isso mesmo, gente, letra E. Existem 64 códons e 20 aminoácidos. Esses valores são importantes, viu? Gente, dos pares de estruturas citoplasmáticas citados abaixo, qual é a única que possui a maquinaria necessária para a síntese de parte de suas proteínas? Certo? Então, aqui a gente tem cloroplasto de nucleolo, mitocôndrias de nucleolo, cloroplasto de mitocôndrias, cloroplasto de vacúolos, mitocôndrias e vacúolos, certo? Qual seria desses pares que tem o DNA, que tem o RNA, certo? Os ribossomos, ok? Tudo necessário para acontecer aquele processo que a gente acabou de estudar. Exatamente, gente, não esquece, certo? De outras aulas que nós já tivemos, a letra C, cloroplastos e mitocôndrias possuem DNA próprio, gente. Ok? Então, justamente, a gente deve marcar a letra C. Então, é isso, gente. Eu finalizo com essa frase que diz, não é suficiente, né, apenas estudar. Muitos fazem isso. A grande questão é como você vai fixar o assunto estudado. E a dica que eu deixo é que vocês respondam várias questões sobre o conteúdo de duplicação e síntese de proteínas, né? Nos sites, certo? De vestibulares ou respondendo questões vestibulares anteriores. Beleza, certo? Deixo um forte abraço e boa revisão.